Amores, bom dia. Estamos aqui para mais um encontro e eu já estava com saudade de vocês, porque na última segunda-feira a gente não teve o nosso encontro, né? Porque foi feriado. Então, hoje a gente retornou às nossas atividades e vamos lá. Estejam bem, que toda a família esteja muito bem, que vocês tenham descansado. E hoje a gente vai dar início a um conteúdo novo. Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre o Lerarte, que está aí se aproximando, né? As inscrições já foram abertas. Eu acredito que a professora de vocês do ensino regular já falou com vocês sobre isso. E o gênero textual hoje que a gente vai falar é o poema, porque o Lerarte, né, foi o gênero textual que o Lerarte disponibilizou para que vocês produzissem seus textos. Sua terceira edição, onde há uma premiação, né, para os que forem classificados com os melhores poemas, digamos assim. Tem o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Tem as suas premiações. Mas com certeza a melhor premiação é a participação de vocês, é o interesse por construir textos, poemas, né? E é isso. Assim, a gente vai falar um pouquinho sobre poema para a gente entender, para depois então vocês poderem construir seus poemas com menos dificuldades, certo? Estrofes. Essas estrofes elas podem ser compostas por 2, 3 ou 4 linhas, que são chamadas de versos, ou seja, cada linha de uma estrofe é um verso. Então é o seguinte, tem poemas que é composto por 2 versos em uma estrofe, por 3, por 4, que são essas linhas. Importante, né? Também que não podemos esquecer é que os poemas podem ou não, né, ter rimas. E quando essas rimas ocorrem? Essas rimas podem ocorrer no fim ou no meio dos versos. Palavras que terminam com sons iguais ou semelhantes. Ocorrer dentro de um mesmo verso ou em versos diferentes, não esqueçam. O poema pode ser de emocionar o leitor, de propor uma reflexão, de apresentar as ideias, as emoções, né, do poeta em seu cotidiano. Então é bem básico isso. Atenção, eu vou deixar 2 exemplos aqui como dica, como uma técnica que vocês podem estar usando para construir o poema de vocês, tá certo? Não esqueça que o poema, a primeira coisa, né, que vocês têm que fazer é procurar um título para ele, certo? E depois falar sobre isso. Prestem atenção. Observem o exemplo. Eu tenho aí no centro do meu banco de palavras, do meu mapinha que eu fiz, o nome da pessoa que eu quero homenagear, ou seja, o título que eu quero dar ao meu poema. Então é mãe. E quando eu lembro da minha mãe, o que é que me vem à mente? Né? Vem algumas recordações, vem alguns exemplos que ela me ensinou, que ela me passou, vem alguns sentimentos. Eu lembro de algumas habilidades e aí eu vou anotando. Quando eu lembro de sentimentos relacionados à minha mãe, me vem o que à mente? Amor, carinho, afeto, bondade, alegria. E quando eu lembro dos exemplos, vem a força, né, que a mãe tem de nos transmitir força, de nos encorajar. Vem a sabedoria, vem a dedicação, a paciência, a valentia, né, de estar ali sempre querendo dar o melhor pra gente, lutando pelo melhor pra gente. E as recordações que eu tenho. Aí eu tenho alguns exemplos, mas aí, como eu acabei de falar, só são alguns exemplos. Então me vem à mente o quê? Passeio na roça, as historinhas que contam para dormir, a comida saudável que ela prepara, né? Sempre com aquela preocupação que a gente se alimente muito bem, que tenha sempre a mesma comida saudável. Um puxão de orelha, que são aquelas, sabe, advertências e reclamações que a mãe sempre está ali. Na verdade, são os bons conselhos que ela nos dá, né, para que a gente
Sempre faça as coisas direitinho, como tem que ser. Venha as suas habilidades, que é sempre ter aquele dom de reunir a família, de fazer aquele almoço gostoso, né? De oferecer cola, aconchego, de cultivar flores e dar bons conselhos, como eu já havia falado, certo? Então, isso são algumas palavras que me vêm à mente. Eu vou fazer o quê? Vou anotando tudo. Depois, eu vou lá para o banco de rimas. E nesse banco de rimas, como vocês podem observar, tem algumas palavras, né, que eu escolhi, que está lá no nosso banco de palavras, como eu expliquei há instantes, que rimam. Por exemplo, sabedoria. Ela rima com valentia, alegria, dia, companhia, carinho. Rima com beijinho, gostinho, bolinho, pãozinho. Dedicação rima com emoção, coração, razão, motivação. Então é isso, vocês podem observar que essas palavras que rimam, elas têm um som semelhantes ou então elas têm a mesma terminação. E a partir daí, vocês podem usar a imaginação. Coloquem o banco de palavras em cima de uma mesa, né, junto com o banco de rimas, e vão usando a imaginação de vocês. Claro que vocês podem escolher outros títulos, né, outros títulos para falar sobre eles. Isso é só um exemplo. E a partir daí vocês vão estruturando o poema, vão organizando ele em palavras. Lembrem-se que a primeira coisa é escolher um título. Aí, a partir daí, vocês vão buscar, né, na mente de vocês, vão viajar na imaginação e se perguntar o que é que aquilo ali me lembra, né, me traz à mente. Depois, posso procurar palavras que rimam com aqueles meus pensamentos e aí eu vou organizando. Lembre-se que não coloquem qualquer palavra, né? Qualquer palavra que rima. Lembre que o poema tem que ter sentido, né? Ele tem que ter sentido. Não é só colocar qualquer palavra para dar certo e para rimar, não. Tá bom? Por fim, eu vou deixar a imagem de um poema para que vocês vejam, né, a sua estrutura e como ele é organizado. Como é organizado os versos, né, as estrofes e as rimas, tá certo, meus amores? Espero que vocês tenham entendido, né, como construir um poema. Lembre-se das dicas que eu dei. E tia vai estar lá no nosso grupo de WhatsApp esperando o retorno de vocês. Eu quero que vocês construam um poema. Lembrem-se das dicas, né? Da estrutura, né? De tudo como tem que ser feito. Escolham o tema que vocês quiserem. Vou deixar aberto, tá bom? E usem a imaginação. Daqui para lá a gente vai ficar trabalhando sobre esse tema, porque o Ler Arte vem aí. Deixando como exemplo, é um poema de Vinícius de Moraes, muito conhecido, né? A Porta. Só para vocês entenderem melhor e verem como é que funciona a estrutura de um poema, tá certo? Coração de cada um, que Deus abençoe, que vocês tenham uma ótima semana e a gente se encontra lá no nosso grupo, tá certo? Um cheiro.